Deus não se arrepende, mas na Bíblia existem textos que parecem afirmar que Deus se arrepende. Então, diante da dificuldade em explicar o arrependimento de Deus, algumas pessoas pensam que essa discussão representa alguma contradição bíblica. Mas na Bíblia não há qualquer erro, falha ou contradição. É verdade que para compreendermos plenamente este assunto, seria necessário que pudéssemos explicar totalmente o ser de Deus, sua mente e seus atributos. Claro que isso é impossível ao homem. No entanto, um estudo cuidadoso de alguns textos bíblicos nos ajudam a entender claramente se Deus se arrepende ou não. A Bíblia diz que Deus se arrepende? Encontramos várias referências sobre um tipo de arrependimento de Deus em diferentes livros da Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo do 5 ao 7. Êxodo capítulo 32, versículo 12. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, 11 e o 35. 2 Samuel capítulo 24, versículo 16. Jeremias 18, do 7 ao 8. Jonas capítulo 3, versículo 10. Dentre essas referências, vamos utilizar o texto de 1 Samuel como exemplo para analisarmos o assunto. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor, e nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, 11 e 35, como foi dito, também existem várias referências bíblicas que afirmam categoricamente que Deus não se arrepende de forma alguma. Números capítulo 23, versículo 19, 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, Oséias 13, 14, Tiago 1 e o versículo 17. Citaremos aqui como exemplo um texto do livro de 1 Samuel, e também aquele que é a força de Israel, não mente e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Como explicar o arrependimento de Deus? Para responder à pergunta se Deus se arrepende, devemos considerar dois princípios fundamentais que nos ajudam a entender este assunto. Vejamos. Em primeiro lugar, é comum os autores bíblicos usarem figuras de linguagem com referência a Deus. Em várias partes, eles precisaram descrever certas características do próprio Deus de uma forma compreensível aos leitores de várias épocas diferentes. Saiba quem foram os escritores da Bíblia. Então, sobre esse aspecto, podemos falar de dois recursos literários muito utilizados na Bíblia: antropomorfismo e antropopatismo.
Essas duas palavras referem-se às figuras de linguagem utilizadas em alguns textos bíblicos para descreverem Deus como se ele possuísse formas, propriedades, características ou sentimentos humanos. Esse recurso foi bastante utilizado na Bíblia. Obviamente, nosso vocabulário não é capaz de descrever plenamente um Deus que é indescritível. O arrependimento de Deus se encaixa nessa característica. Quando algum texto bíblico mostra Deus arrependido de alguma forma, na verdade, ele está indicando um sentimento incompreensível para nós. Portanto, em segundo lugar, podemos entender que Deus não se arrepende como homem. Isso significa que esse arrependimento de Deus, mencionado na Bíblia, em nada tem a ver com arrependimento humano. O homem se arrepende pela falta de conhecimento sobre o futuro. Quando o homem se arrepende, ele simplesmente expressa seu desejo de jamais ter feito certa coisa. É como se ele dissesse: se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza faria diferente. Mas Deus não pode se arrepender pela ignorância sobre o futuro. Deus conhece exaustivamente todas as coisas e seus propósitos são eternos. Então fica fácil perceber a grande diferença que há entre o arrependimento de Deus e o arrependimento humano. Se pudesse, certamente uma pessoa arrependida mudaria o que foi feito, mas Deus jamais mudaria o que Ele próprio fez, mesmo que isso lhe represente algum descontentamento. Como podemos falar que Deus se arrepende se Ele é onisciente? É impossível que Ele seja surpreendido. Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele conduz a história segundo os seus propósitos soberanos.